Última parte! As lições erradas! Olá você que chegou até aqui na última parte da leitura deste livro. Quero agradecer muito a tua companhia. Se você caiu de paraquedas, este livro tem mais partes, mas você precisa ir até a barra de playlist e encontrar lá Charles Morris e acessar as 19 partes anteriores. Muito obrigado por estar aqui, deixe o like e vamos à leitura! Uhul! Primeiro, um teste de múltipla escolha. Considere os dois homens a seguir. Já encontramos Alexander várias vezes neste livro. Ele levou a moderna tecnologia siderúrgica para os Estados Unidos e, mais que qualquer outro, criou em seguida aperfeiçoamento do sistema americano de produção de aço, altamente mecanizado e com grande economia de mão de obra. O trabalho de Hawley expandiu muito o alcance da tradição mecânica do Vale de Connecticut e foi a demonstração definitiva do estilo caracteristicamente americano de aumentar a produtividade por meio de tecnologia avançada. Um quarto de século depois de Hawley projetar suas grandes usinas siderúrgicas, Frederick Edge Taylor resolveu o problema de carregar à mão o ferro gusa nos vagões de carga. Segundo ele, após muitas pesquisas e análises, ele e seus assistentes encontraram as capacidades ideais de carga e de velocidade de caminhada e calcularam com precisão os movimentos físicos precisos para um resultado ideal. Suas amostras científicas, na verdade, estavam quase todas baseadas em um único homem, o magro e vigoroso Henry Knoll, que Taylor posteriormente imortalizou como o estúpido imigrante Schmidt. Parece que Knoll amava o trabalho pesado e costumava correr quase 2 quilômetros até a casa após o trabalho, mas nem Knoll conseguia atender sempre aos padrões de Taylor. Como Taylor usava esses padrões para pagamentos por produtividade, quase todos os carregadores de ferro gusa tiveram seus salários reduzidos. O desafio para o leitor é adivinhar qual desses dois homens seria considerado por intelectuais e professores de economia e administração como o pai da administração científica. Qual deles seria louvado por uma personalidade ao nível do guru de administração Peter Drucker, por ter dado a maior e mais duradoura contribuição dos Estados Unidos ao pensamento ocidental, desde os documentos federalistas? Que homem, em uma pesquisa feita em 1977, entre professores e historiadores, para escolher aqueles que fizeram as maiores contribuições aos pensamentos e às práticas administrativas, ia derrotar todos os outros competidores, até mesmo Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Alfred Sloan e Henry Ford. Quem? Entrou quem respondeu: Hawley! A verdadeira importância de Taylor foi como um inovador na tecnologia industrial, em que suas contribuições foram importantes o bastante para que ele fosse com justiça chamado de o pai da moderna administração de fábrica. Mas a obra que ele mesmo dizia ser a característica central da administração científica era a organização e engenharia das operações manuais, como sua ciência do uso da pá ou sua lei do trabalho pesado,
que estabelece que um homem de primeira classe, carregando pesos de 42 quilos, precisa ficar 57% do dia de trabalho sem qualquer carga, mas apenas 46% se a carga for reduzida à metade. Sim, é uma bobagem. Mas mesmo se as afirmações de Taylor fossem verdadeiras, sua trivialidade essencial é impressionante. Existe um lugar na indústria para a engenharia de operações manuais. Mas diante do problema de carregar ferro gusa, um Alexander Hawley ou um Henry Ford primeiro ia perguntar: por que diabos você está fazendo isso à mão? E antes de olhar mais de perto para o trabalho de Taylor, primeiro devemos perguntar por que será que as pessoas achavam que suas afirmações eram tão importantes. A resposta está na maneira como os formadores de opiniões americanos chegaram a termo com os imensos novos centros de poder que os magnatas deixaram em sua passagem. Esse processo, em parte, exigia aceitar a garantia de Morgan que as grandes novas combinações tinham sido projetadas para domesticar predadores perigosos, como a Carnegie Steel, e restabelecer a concorrência ordeira. Em parte foi um alívio de saber que os negócios, em vez de uma guerra interminável, suja e desnecessária, era apenas mais um assunto que tinha lugar no quadro negro de um professor. Especialmente para as crescentes altas classes médias americanas que estavam investindo de maneira tão pesada em seus filhos. Era um conforto saber que o primeiro degrau rumo ao sucesso dos negócios, assim como no direito ou na medicina, era simplesmente ir bem nos estudos. E, por fim, a noção de que a administração empresarial era, afinal, apenas uma ciência como qualquer outra, e renovou a confiança dos intelectuais de que eles ainda podiam ter algo dizer sobre o progresso da situação. Os intelectuais descobrem a máquina. Pense no envelhecido Henry Adams, historiador e descendente de presidentes, parado boquiaberto diante de um dínamo elétrico gigante na Exposição de Paris de 1900, prestes a cair de joelhos, desconcertado e impotente como, no século IV, um sacerdote de Ísis diante da cruz de Cristo. A angústia de Adams exemplificou a crise intelectual severa que as elites americanas viveram em torno da virada do século. Uma geração antes, até os secularistas acreditavam implicitamente na natureza providencial da aventura americana. Talvez o brilho que envolvia uma cidade no alto de uma colina não emanasse mais de Deus, mas eles ainda podiam vê-lo. Durante um tempo, o providencialismo sobreviveu ao encontro com Darwin. A árvore revolucionária dos livros didáticos normalmente mostravam no alto um homem branco europeu. Mas no fim do século, as elites tinham começado a entender as características essencialmente aleatórias da evolução. Se o único critério para a adaptação e aptidão era a sobrevivência, o futuro podia muito bem pertencer aos ratos e aos insetos. As velhas verdades desmoronaram, uma a uma. A radioatividade demonstrou a falsidade da permanência da matéria, enquanto as expedições de Freud aos recessos mais escuros da mente revelaram as mentiras e justificativas do homem racional. O best-seller de 1892 de Carl Pearson, The Grammar of Science,
Destacava o caráter probabilístico da física e seu agnosticismo em relação à realidade de entidades como a força. The Education of Henry Adams zombava da situação de seu autor. Abre aspas. Para Tomás de Aquino, o universo ainda era uma pessoa. Para Spinoza, uma substância. Para Kant, um imperativo categórico. Para Poincaré, uma condição. Para Pearson, um meio de troca. O historiador nunca parou de repetir para si mesmo que nada sabia sobre isso. Ele terminou sua educação e lamentou tê-la iniciado. Por questão de gosto, preferia muito sua educação do século XVIII, quando Deus era um pai e a natureza uma mãe, e tudo no universo científico era para melhor. Fecha aspas. O assombroso sucesso econômico americano não era muito consolo. Como colocou o jovem Walter Lippmann, a indústria moderna é o grande fato em nossas vidas. Enegrece nossas cidades alimentada com a vida de nossos filhos. É uma tirana sobre homens e mulheres que gera grandes quantidades de produtos, bons, maus e horríveis. E apesar de todos os americanos celebrarem no 4 de julho a, entre aspas, massas desordenadas aspirando respirar livremente, fecha aspas, o mesmo rebotalho desprezível vindo das costas distantes, fervilhantes, estava definitivamente tornando as grandes cidades do leste uma bagunça. Os índices de criminalidade e as doenças nas favelas de Boston e Nova York eram horríveis. Mas um deus ex machina, literalmente, estava à mão para o salvamento. Quando a US Steel foi fundada, Charles Schwab observou que as maiores empresas eram administradas por gerentes especializados, treinados na ciência dos negócios. Nada é deixado por acaso. Cada passo do processo é planejado com cuidado antecipadamente. Todo desperdício é eliminado. Lippmann, um entusiasta das modas intelectuais do período, empolgou-se com as ideias de Schwab. Abre aspas para ele. As empresas americanas estão passando por uma reorganização tão radical que estamos apenas começando a compreender seu significado. O escopo do empreendimento humano é enormemente maior, e com ele veio uma mudança geral na escala social. Fecha aspas. Mas o novo mundo dos negócios produziu uma nova série de homem de negócios, pois ele exige uma ordem diferente de habilidade para conduzir o trust do aço do que para administrar um alto-forno primitivo. Os caçadores de trust, disse Lippmann, abre aspas, não conseguiram entender que o tamanho apropriado de um negócio era uma questão para especialistas da nova ciência da administração. O fato é que a administração está se tornando uma ciência aplicada, capaz de desenvolver métodos executivos capazes de lidar com unidades tremendas. Fecha aspas. No romance utópico de Edward Bellamy, de 1887, Looking Backward, todas as tensões sociais desaparecem quando toda a produção é colocada nas mãos de uma única organização, o Grande Trust. De uma cadeira na academia ou da escrivania da redação de um jornal, corporações gigantescas como a Standard Oil e a US Steel assumiram a aparência humana reluzente e de um ronco silencioso do impressionante motor de Corliss, que se erguia como um deus mediativo acima da exposição da Filadélfia
uma geração antes. A abordagem científica dos negócios era ressaltada pela principal atração da Exposição de St. Louis, de 1904, a exibição de uma unidade de testes de locomotiva da ferrovia, Pensilvânia, com guindastes suspensos mastodônticos, que podia levantar até as maiores locomotivas e colocá-las sobre rolamentos mecânicos, onde seriam ligadas e rodariam em velocidades altíssimas. Na exposição, eram anunciados horários em que as pessoas podiam ver uma locomotiva, digamos, correr a mais de 100 km por hora, enquanto equipes de técnicos avaliavam cuidadosamente as temperaturas, o consumo de combustível, a resistência de tração e a força de arrasto, parando o motor de vez em quando para mudar uma peça ou fazer um ajuste. A noção do empresário como cientista vinha direto da insistência de Pearson em seu Grammar of Science, de que a ciência era principalmente questão de método. O cientista buscava a objetividade pura e agia por meio da classificação cuidadosa, em geral trabalhosa, dos fatos, da comparação de suas relações e sequências, e finalmente da descoberta de uma regra simples ou uma fórmula que se torna uma lei científica. A ciência como método, escreveu Pearson, abre aspas, reivindica como seu campo toda a gama de fenômenos, tanto mentais como físicos, todo o universo, toda a fase da vida social, todo o estágio de desenvolvimento passado ou presente é material para a ciência. Fecha aspas. Não havia, em suma, necessidade de abandonar a promessa de progresso e de situação excepcional americana, mas o caminho para a cidade das luzes, em vez de iluminado por Deus, seria revelado pela ciência. Hey man, this is Blue Man! Isso era algo inebriante. O sucesso da economia marginalista parecia confirmar a afirmação de Pearson. Da mesma forma que algumas leis simples coreografavam as moléculas de gás que colidiam livremente, os preços corretos surgiam da atividade de incontestáveis e incontáveis participantes atomizados do mercado, que obedeciam a cânones simples de interesse próprio. O jovem estudo da sociologia pegou o trem das estatísticas. Quando a American Sociological Society foi fundada, em 1905, era aberta apenas a profissionais científicos. A sociologia foi expressamente modelada como uma ciência de controle social, determinando as leis de interação individual que criavam um aparato de equilíbrio social. Nota de rodapé. Os imigrantes costumavam se sair mal nesses exercícios, fiéis ao ideal pearsoniano de fidelidade aparente. Fria aos fatos, os cientistas estudavam a assimilação dos imigrantes, mediam seus crânios e normalmente os declaravam inferiores. A proteção racial foi um dos subtemas importantes do período. O próprio Pearson era um forte defensor de uma eugenia com base em raça. Fim da nota de rodapé. Pois é, até Henry Adams arriscou uma teoria dinâmica da história, na esperança de descobrir as leis gerais que governavam a ascensão e o declínio das nações. John Dewey
Acreditava que as escolas podiam ser administradas como grandes fábricas para produzir cidadãos autoconfiantes em grande quantidade e com rapidez para povoar sua visão de uma democracia liberal. Nascia o culto do especialista. Dewey disse que é só um detalhe, pessoal, é John Dewey, ok? Dewey disse que o objetivo da ciência era a transformação dos poderes naturais em poderes experimentados e testados. O material publicitário da ferrovia Pennsylvania em St. Louis destacava que as rotinas de testes tinham especificações rígidas e dirigidas permanentemente por um professor de Purdue, um certo F. M. Cross. Havia uma essência verdadeira que muitas grandes empresas, na verdade, estavam construindo laboratórios de pesquisa e almejavam o desenvolvimento de produtos e o controle de qualidade científicos. Mas a relação entre empresários e cientistas, mesmo na Pensilvânia, era fria e cheia de espinho, como ainda é muito comum em nossos dias. Entretanto, para os jornalistas e intelectuais, que em geral sabiam muito pouco sobre os negócios e menos ainda sobre ciência, o especialista científico tinha se transformado em uma espécie de feiticeiro. O historiador Theodore Porter observou que a versão pearsoniana da ciência se encaixava perfeitamente na democracia americana. Os cientistas sociais podiam acabar com a sua suspeita de que seus conselhos tinham interesse próprio, entoando a expressão do método científico. Então, quando Frederick A. Taylor declarou ter descoberto os princípios da administração científica, suas plateias entraram em um êxtase coletivo. O que Taylor fez? Frederick Winslow Taylor nasceu em uma família rica da Filadélfia em 1856. Era um jovem de dotes prodigiosos, forte e extrovertido, um líder natural e um bom aluno, com forte queda pela matemática e pela física. Também era um atleta excelente e, junto com um amigo, venceu o torneio de duplas do Aberto de Tênis dos Estados Unidos em 1881. Após se formar na Phillips Exeter Academy, largou a faculdade para se tornar maquinista em uma empresa local de propriedade de um amigo da família. Depois de 4 anos aprendendo o ofício, período que depois de se ter dado a ele uma percepção especial das mentes dos trabalhadores comuns, Taylor tornou-se subencarregado na Midvale Steel, na Filadélfia, em 1878. Ele demonstrou ser um gerente de estilo controlador, impondo multas em dinheiro para o desperdício e o trabalho perdido, e experimentou vários sistemas de salário por tarefa. Passou mais de 10 anos na Midvale, galgando uma série de cargos até chegar a engenheiro-chefe, enquanto obtinha à noite seu diploma de engenharia mecânica. A maior parte dos temas básicos de seu trabalho posterior tem origem em suas experiências na Midvale, incluindo sua hostilidade de toda a vida ao corpo mole entre aspas, a tática dos trabalhadores manuais de não produzir mais do que as normas estabelecidas pelo grupo. Ele também demonstrou ser um maquinista e mecânico brilhante e recebeu várias patentes de projetos de aperfeiçoamentos em ferramentas de máquinas. Os anos que Taylor passou na Midvale
praticamente toda a década de 1880 marcaram uma profunda mudança de escala no negócio, do modo de organização local para o nacional. As ferrovias abriram o caminho e, no processo, superaram desafios administrativos de uma escala inteiramente nova. Milhares de quilômetros de estrada de ferros, milhões de carregamentos, construções e atividades de manutenção em locais cada vez mais afastados. Dezenas de milhares de empregados. O movimento das ferrovias no rumo da padronização, administração de custos e controle de qualidade obrigou seus fornecedores, como a Carnegie Steel, a Westinghouse Air Brake, a Baldwin Locomotive, a Pullman Sleeping Car, a fazer adaptações similares. Holley catequizou a indústria siderúrgica sobre os custos pesados do descuido. A interrupção não prevista do funcionamento de um alto-forno, por exemplo, podia custar uma pequena fortuna. Enquanto Carnegie eliminava metodicamente por meio da mecanização a maioria dos antigos ofícios e profissões relacionados ao aço. Desenvolvimentos comparáveis aconteceram em outras indústrias, que cresceram graças às ferrovias, como a de farinha, a de açúcar e a de produtos químicos, e nas novas empresas de distribuição em massa, como a Montgomery Ward, as redes de lojas de alimentos e as grandes lojas de departamentos. À medida que as escalas de operação saíram do alcance pessoal dos administradores superiores, houve grande crescimento na burocracia dos sistemas de controle. Departamentos de controle de custos, sistemas de pagamento e recebimento padrão, tabulação de dados e relatórios de desempenho. O mobiliário de escritório, os sistemas de arquivamento, formulários e máquinas de escrever se transformaram em indústrias importantes e grandes prédios comerciais redesenharam a silhueta dos centros urbanos. No entanto, fora das maiores e mais avançadas empresas, fora das maiores e mais avançadas empresas, a penetração da administração sistemática era no máximo irregular. Está certo, é fora mesmo, pessoal. Então vamos voltar a ler esse pedaço de novo. Pegadinha do malandro, gru. Voltando então. No entanto, fora das maiores e mais avançadas empresas, a penetração da administração sistemática era no máximo irregular e mais frequentemente quase inexistente. E, sobretudo, em indústrias mecânicas de tecnologia intermediária, as operações eram, em geral, uma bagunça. O fabricante e reformador Henry Townley, em 1886, disse à American Society of Mechanical Engineers, a ASME, que abre aspas, a administração das usinas é desorganizada. Praticamente não existe literatura, organização ou meio para a troca de experiências. O remédio deve partir dos engenheiros. Fecha aspas. O fabricante típico costumava ter uma concorrência local mínima. Poucas vezes se prendia a padrões de qualidade definidos e tinha crescido principalmente pela contratação de cada vez mais trabalhadores especializados na antiga tradição artesanal. A contratação interna ou o uso de profissionais independentes dentro da fábrica com pagamento por produção ainda era comum. E mesmo em empresas maiores e bem mais administradas, as operações de nível intermediário, como as oficinas mecânicas em uma usina siderúrgica, normalmente funcionavam como se fossem companhias independentes. O funcionamento das fábricas e oficina era o ponto favorito de Taylor, em especial o das fábricas, onde costumava haver grande variação de uma tarefa para outra. Taylor tinha uma característica obsessiva, bem parecida com a de John Hall. Meio século antes, Hall passara anos sobre o desafio de produzir por meio de máquinas peças com precisão de intercambiabilidade,
estudando a fundo cada obstáculo nos mínimos detalhes e atacando e dominando todos eles um a um. Taylor encarou a administração de fábrica de maneira bastante similar. Obter o controle implicava a padronização de todos os aspectos da produção: a qualidade das máquinas e das ferramentas de corte, a velocidade das ferramentas, a profundidade dos cortes, as taxas de alimentação, as sequências de operação. Detalhes que a Midvale, como a maioria das fábricas e oficinas, deixava para o capataz dos operadores individuais. Passo a passo, Taylor isolou as variáveis críticas de desempenho e caminhou no rumo de um padrão de desempenho melhor. Quando seu sistema tomou forma, as ferramentas de corte eram mantidas em uma sala de ferramentas central. Uma equipe de especialistas inspecionavam o correame. Um grupo de planejamento determinava cronogramas de produção. As tarefas eram designadas como um cartão de instruções, que especificavam a sequência de operação e tolerância das máquinas. O material era separado para cada tarefa, e cartões de tarefa e tempo acompanhavam o desempenho de cada operário. Nota de rodapé em inspecionava o correame. Em uma fábrica movida a vapor ou à força da água, as potências eram transmitidas por meio de sistemas de correias e eixos. Correias frouxas ou leves demais poderiam ter efeitos drásticos no desempenho. Por isso, a manutenção permanente das correias pagava dividendos em produtividade. As máquinas movimentadas por meio de correias desapareceram com a popularização dos motores elétricos, perto do fim do século. Fim da nota de rodapé. Take all the trouble that tomorrow might bring and put it away. And drink every drop of happiness till they cover me up. Gonna live, gonna laugh, gonna love. Arriba! Arriba! Muchacha baby! Ui! I got a cabin in the country and the tin roof rattles when the rain comes down. With the wind through the pine. Olha, o último passo no processo era o salário-tarefa, com a característica punitiva de que o valor por pagamento era menor nos níveis de produção mais baixos. Para determinar os níveis, Taylor começou a cronometrar as operações em detalhes. Para entender melhor o método de Taylor e seus resultados, deve-se observar que ele restringiu seu estudo de tempo aos melhores homens e com a máxima precisão na cronometragem. Assim, em determinadas tarefas na Midvale, por exemplo, os homens teriam praticamente de dobrar sua produção para ganhar os antigos salários. A obsessão de Taylor era igualada por um traço de grandiosidade. Quando ele botou a fábrica e as oficinas em ordem, dedicou-se a aplicar as mesmas técnicas a toda a empresa. Um registro disperso sugere que, fora da fábrica, ele trabalhou apenas com unidades de trabalho e, como não haviam máquinas envolvidas, concentrou-se apenas em estudos de tempo e tarefa. Em determinado momento, ele se apaixonou pela ideia de que todas as ações humanas podiam ser planejadas, como se fossem uma máquina. Como ele disse anos mais tarde, abre aspas, todo ato de todo trabalhador pode ser reduzido a uma ciência. Fecha aspas. Mas isso exigia especialistas treinados. Abre aspas. Um homem capaz de carregar ferraguza com sua ocupação habitual é tão estúpido e pachorrento que em sua constituição mental se parece mais com um boi que com qualquer outra coisa. Ele é tão estúpido que deve, consequentemente,
ser treinado por um homem mais inteligente que ele, no hábito de trabalhar de acordo com as leis dessa ciência, para poder ser bem-sucedido. Fecha aspas. Entretanto, mesmo os trabalhadores mais inteligentes precisavam da ajuda de especialistas. Abre aspas. Na classe mais elevada de trabalho, as leis científicas desenvolvidas são tão intricadas que o mecânico de autopressa precisa, ainda mais que o trabalhador barato, da cooperação de homens mais educados que ele, para lhe ensinar as leis e treiná-lo para trabalhar de acordo com elas. Em praticamente todas as artes mecânicas, a ciência que está por trás do ato de cada trabalhador é tão grande e significa tanto que o trabalhador mais adequado a realmente fazer o trabalho é incapaz por falta de educação ou capacidade mental insuficiente de compreendê-la. Fecha aspas. O que revela outro traço de Taylor, uma queda para a mistificação pedante. É de se imaginar que o velho Big Bill Rockefeller, o pai feiticeiro de John Dee, teria saudado um espírito semelhante ao seu. Depois que Taylor deixou a Midvale em 1889, ele passou mais uma década pulando de um emprego para o outro. Uma empresa de papel, uma de rolamento de esferas, o estaleiro Crump, que construiu o Corsair de Pierpont Morgan, uma empresa de motores elétricos e, então, de volta à fábrica de rolamentos. Ele sempre demonstrou ser um excelente administrador de fábrica, em especial por meio de sistemas de salário-tarefa extremamente exigentes e uma eliminação impiedosa dos trabalhadores que não tinham um desempenho de alto nível. Em seu exemplo favorito sobre carregadores de ferro-gusa, ele determinou um padrão de produção tão elevado que só 1 em cada 8 homens conseguia cumpri-lo. Então ele se livrou do 7 de pior desempenho e o substituiu por um número menor de homens de primeira classe. Era um samidana de seu tempo. Durante esse processo, ele continuou a aperfeiçoar suas ideias para gerenciar a produção, que, apesar de sempre inteligentes, tinham uma tendência de ser meticulosas e extremamente complicadas. Em sua fábrica ideal, por exemplo, um operário estava subordinado a 8 chefes de função diferentes. Suas apresentações na ASMI, sobretudo sobre salários-tarefa, começaram a atrair um pequeno grupo de acólitos, incluindo Henry Grant, criador do famoso gráfico de Grant, que se juntou à sua equipe na Midvale. Nota de rodapé. Um gráfico de Grant é uma representação visual de tarefas em um processo de produção, como uma série de barras de tempo. Ele ainda é um formato padrão para os softwares de planejamento de produção. Fim da nota de rodapé. Um de seus novos assistentes era Stanford Thompson, que Taylor tinha conhecido na empresa de papel e a quem contratou para organizar seus estudos de tempo para serem publicados. Taylor era rico bastante para pagar por trabalhadores do próprio bolso. Além dos recursos de sua família, ele estava recebendo um fluxo crescente de royalties sobre suas invenções em ferramentas de máquina. Quando Thompson descobriu como os estudos de tempo de Taylor tinham sido rudimentares e inconsistentes, ele e Taylor concordaram com ele que ele devia recomeçar do princípio. Tem um pequenininho probleminha de tradução aqui, muito ele, na frase, mas está do jeito que eu li, ok? Durante os 6 anos seguintes, Thompson realizou análises de tempo detalhadas de trabalhadores da construção em 8 ofícios,
da escavação à retirada de rochas. Os resultados de Thompson, junto com o manual de técnicas de cronometragem, incluindo como esconder os cronômetros dos trabalhadores, formam uma parte importante do texto de Taylor, de 1903, Shop Management. É um exemplo esplêndido de falsa ciência e uma especificidade espúria de montes de operações. No subofício de, abre aspas, carregar um carrinho de mão, fecha aspas, o planejador do processo de remoção de terra podia pressupor que um homem precisaria de 1.948 minutos para encher um carrinho de mão de argila, a uma velocidade de 0,144 minutos por pasada, enquanto precisava de apenas 1,240 minutos a uma velocidade de 0,094 minutos por pasada para areia. Pôr o carrinho em movimento levava 0,182 minutos. Empurrá-lo por 50 pés, 15,239 metros. Em terreno plano, 0,225 minutos. E parar e descarregar, 0,172 minutos. E por aí vai. Os resultados são reduzidos a uma fórmula geral para o trabalho com carrinhos de mão, na qual A igual tempo para encher o carrinho, B igual tempo de preparação para entrar em movimento e assim por diante, para chegar a B maiúsculo igual a P mais A mais B mais C mais D mais F mais distância percorrida por 100 vezes C mais E vezes 27 por L vezes I maiúsculo mais P maiúsculo. Essa fórmula vai trincar a sua mente. Há fórmulas adicionais para encher uma pá e jogar o material, ou encher a pá, andar e então despejar o material, e tabelas úteis para calcular o tempo de desejo com base na distância e na altura em que o peso é despejado. Se a distância vertical é de 4 pés, 1,219 metros, e a horizontal é de 5, 1,524 metros, leva 0,7 minutos para encher a pá e 0,031 minuto para despejar o material. O tempo do despejo do material se eleva para 0,043 minutos, ou 7 décimos de segundo, se a altura vertical for aumentada para 6 pés, 1,828 metros, enquanto a horizontal permanece constante. Quanta conta, hein? Taylor observa que o tempo para encher uma pá independe da distância do despejo, mas varia com o tipo de material. Por isso, as tabelas forneciam valores diferentes para diferentes tipos de solo. Também há uma tabela prática de equações para deduzir tempos de operação rápidos demais para serem captados por um cronômetro, mas para as equações funcionarem. Abre aspas. O número de elementos sucessivos observados juntos deve ser semelhante ao número total de elementos no ciclo, fecha aspas. Sem dúvida, qualquer homem que trabalhasse com uma pá e aspirasse a ser um supervisor teria de passar por muitas horas de estudo pela frente. A tolice de tudo isso se revela no P maiúsculo, último fator da cumprida fórmula de Taylor. O P maiúsculo representava o tempo que um trabalhador precisava descansar, ou que era gasto em algo diferente da produção plena. Sempre era um número grande e redondo. Em uma grande seção, cobrindo várias tarefas diferentes, o P maiúsculo ia de 25% a 75%, obviamente passando por cima das tabelas estudos de tempo de 3 casas decimais. Mas de onde vinha o P maiúsculo? Na verdade, era um palpite. Mas, quando pressionado, Taylor reagia com firmeza.
O P maiúsculo nunca era arbitrário, mas baseado em investigações científicas. Uma investigação cuidadosa, minuciosa e científica dos fatos, dizia ele. Quando um congressista sugeriu que os salários-tarefas tradicionais também eram baseados nas observações de muitos anos dos chefes de equipe, Taylor insistiu que, abre aspas, um palpite ou outro é um experimento científico cuidadoso. Fecha aspas. O primeiro e único trabalho de consultoria em tempo integral de Taylor surgiu em 1898, na Bentley Steel, que atravessava sérios problemas de produção em seu negócio de chapas blindadas. Um dos principais executivos da Bentley tinha trabalhado com Taylor na Midvale e admirava suas ideias sobre salários-tarefas. Então organizou uma apresentação para a administração da Bentley. Taylor destacou que podia levar até 2 anos para instalar um sistema completo de salários-tarefa, porque todos os outros elementos tinham de estar no lugar antes que ele pudesse realizar os estudos de tempos úteis. O conselho ficou entusiasmado e Taylor começou a trabalhar na primavera. Em suas próprias palavras, o trabalho foi um fracasso e ele foi demitido 2 anos mais tarde. Ironicamente, esta também foi a ocasião de sua maior contribuição para a tecnologia industrial, a descoberta do aço para ferramentas de alta produtividade. A produção de chapas de aço para navios e canhões de navios exigia planificação e operações em larga escala. Por isso, Taylor imediatamente voltou sua atenção para o chão de fábrica, introduzindo toda a panóplia de suas ideias gerenciais. Entretanto, no segundo ano de trabalho, apesar de a fábrica e as oficinas estarem funcionando muito melhor, os gerentes reclamaram que, na verdade, não estavam produzindo muito mais do que o normal. Para sua irritação, descobriram que Taylor ainda não tinha começado a trabalhar nos estudos de tempo e nos sistemas de salário-tarefa, que eram a principal razão de sua contratação. O fato é que Taylor tinha encontrado algo mais interessante para fazer. Por 20 anos ele tinha enfrentado o problema de otimizar as operações das máquinas, fazendo nesse processo experiências com grande variedade de ferramentas de corte. No começo do trabalho da Bentley, recomendou uma ferramenta de corte da Midvale, que gostava muito, e ficou envergonhado quando o desempenho dela foi muito ruim em uma comparação com outros aços. Investigando o que tinha acontecido, descobriu que quando ela era forjada, o fabricante a havia superaquecido ao ponto de cereja escura. O calor do aço ainda era medido pela cor, que, como o fabricante deveria saber, o deixava frágil e quebradiço sob pressão. Taylor tinha brigado pela instalação de um laboratório completo na Bentley. Então fez alguns experimentos por conta própria, confirmando que o aço da Midvale ficava muito duro no ponto pouco abaixo de cereja, mas perdia sua integridade acima desse ponto. Então, para sua surpresa e assombro, descobriu que, se aumentasse o calor de salmão e amarelo, o aço passava por outra mudança de fase e ficava super duro. Isso era algo muito importante e Taylor sabia. Com o auxílio de Maunsell White, metalúrgico da Bentley, passou grande parte do ano seguinte em um conjunto de experiências empíricas que especificaram completamente o processo detalhado para fazer um novo aço.
No processo, experimentando com o recém-inventado pirômetro, eles conseguiram substituir todas as descrições de calor com base em cores por temperaturas precisas. Então, cereja claro tornou-se 845 graus Celsius. Séculos de saber e as categorias de cor, adoradas pelos tradicionalistas, foram varridas para o porão dos museus da indústria. O desempenho das novas ferramentas era impressionante. Elas normalmente podiam girar 2 ou 3 vezes mais rápido que as ferramentas padrão, aquecendo até o ponto de cereja, cerca de 1000 graus Celsius, sem qualquer perda de eficiência de corte. Uma exibição espetacular da ferramenta Taylor-White na Exposição de Paris de 1900 chamou a atenção de toda a indústria. Era um torno mecânico gigante que cortava em alta velocidade, que tinha sido posicionado na penumbra para destacar o brilho cor de cereja da ferramenta e o brilho azul da torrente de lascas de metal quentes. O aço de alta velocidade se espalhou pela indústria e em 1902, os fabricantes de máquinas estavam criando linhas inteiras de equipamentos novos para tirar proveito das novas ferramentas. Mas levou alguns anos para aproveitá-las totalmente. Adaptar os motores para triplicar a velocidade das ferramentas de corte era bastante fácil, mas era bem mais difícil reprojetar, digamos, uma grande bancada de plana para funcionar com velocidade 3 vezes maior e ainda manter a precisão. Apesar de as patentes Taylor-White assegurarem sua fortuna, Taylor, sempre obsessivo, minimizou sua importância, insistindo que eram apenas um componente do compreensível sistema de fábrica taylorizado. Ele chegou mesmo a ficar desapontado com a animada recepção de seu discurso presidencial em 1906 na ASME. Abre aspas. Sobre a arte de cortar metais, fecha aspas. Porque o público se interessou apenas pelas novas ferramentas, ignorando os chefes de equipe funcionais, a cronometragem de tarefas, o salário-tarefa e o resto de seu aparato, que ele considerava igualmente fundamental. Nota de rodapé. Seu discurso foi seguido pela apresentação de um metalúrgico que especificava a composição detalhada dos novos aços. Taylor, cuja ciência era na antiga tradição empírica, desprezava os resultados metalúrgicos, mas, por não ter especificado os processos metalúrgicos, perdeu suas patentes em 1909. Era difícil defender aquelas patentes sobre quaisquer circunstâncias, e Taylor fez todo o possível para esconder os processos ocultos e relativamente simples que elas exigiam. A pequena comunidade de fabricantes de ferramentas de corte, ainda concentrada em Sheffield, em meados da década, já havia reproduzido os resultados de Taylor. Fim da nota de rodapé. Olha, depois que Taylor foi demitido da Bentley, ele conseguira entrar em conflito com um número impressionante de pessoas, da alta administração ao chão de fábrica. Ele, na prática, aposentou-se dos negócios, construiu uma casa grande perto da Filadélfia e esforçou-se bastante para melhorar seu golfe e passou a agir como uma espécie de guru, o guru da montanha, para a causa da administração científica. Costumava receber grupos pequenos de empresários para almoçar e para uma grande explanação. Taylor podia ser um orador hipnotizante, e suas histórias de sucesso sempre aumentavam um pouco a cada vez que ele os contava. Como um biógrafo observou com delicadeza, abre aspas, o apelo dramático superava qualquer preocupação com a precisão histórica. Fecha aspas. O dia terminava com um passeio por uma fábrica local administrada por um discípulo e admirador, James Dodge, que tinha instalado um dos poucos exemplos de uma operação taylorizada pura. Muitos desses passeios resultaram em contratos de consultoria que ele distribuía de um pequeno, mas crescente grupo de discípulos.
E lá, sob circunstâncias normais, a história de Taylor chegava ao fim. Apesar de pouco conhecido fora dos circuitos profissionais, suas contribuições tecnológicas já teriam assegurado a ele um verbete especial na história da indústria. É de se pensar que ele tenha sido homenageado pela ASME, assim como ela fez com Rowley. Mas, em vez disso, em 1910, ela resolveu atacar o Taylorismo. Surge o Sr. Brandeis. You can tell your ma I moved to Arkansas. You can tell your doctor by my leg. I'll tell your brother Cliff. Na última vez em que encontramos Brandeis, ele era adversário ferrenho da administração financeira temerária do New York, New Haven e Redford Railroad de Pierpont Morgan. No meio dessa longa luta, todas as principais ferrovias do leste deram entrada na Interstate Commerce Commission a um pedido de aumento de tarifa de 10%, com base nos salários crescentes e outros custos operacionais. As audiências posteriores, no chamado caso Eastern Rate, de 1910, foram um grande acontecimento e Brandeis se lançou no papel de representante do público. Brandeis era um advogado sem igual, tinha conhecimento jurídico brilhante, normalmente era meticuloso em sua preparação e tinha uma queda mortal por publicidade. Ele ouviu falar do pequeno grupo de gurus da eficiência de Taylor por meio de um amigo industrial e, depois de algumas investigações, decidiu que era uma linha de ataque promissora. Brandeis mergulhou imediatamente em uma educação estilo imersão. Encontrou-se várias vezes com Taylor, passou tempo na fábrica modelo de Dodge e organizou um grupo de discípulos de Taylor como consultores e testemunhas. Além de Grant e Dodge, havia Horace Hathaway, outro veterano da Midvale, e dois recém-chegados, Harrington Emerson e Frank Gilbreth. Emerson era um ex-professor de idiomas e um promotor nato, que depois de uma carreira empresarial indiferente, lera os livros de Taylor e se tornara um consultor gerencial. Gilbreth era um empreiteiro que fizera dos estudos de movimento um fetiche. Enquanto Taylor considerava uma ação como encher uma pá, uma tarefa elementar, Gilbreth usou uma câmera de alta velocidade para analisar micromovimentos, que ele chamou de Der Briggs. Gilbreth de trás para frente, insistindo que o Der Briggs era os mesmos se, abre aspas, as mãos segurasse o bisturi, uma colher de pedreiro ou uma chave inglesa. Fecha aspas. Nota de rodapé. Gilbreth foi modelo para um romance escrito por dois de seus filhos, que mais tarde foi transformado no filme Cheaper by the Dozen, 1950. Ele é retratado, apesar de com afeição, como um tanto tolo. Sua esposa Lillian estava envolvida de forma ativa em seu trabalho de consultoria, e eles frequentemente faziam estudos de movimento de seus filhos. Fim da nota de rodapé. Brandeis fez um roteiro cuidadoso e com estilo de suas apresentações. Queria que os Tayloristas projetassem uma certeza dogmática,
uma consistência absoluta. Taylor deve ter adorado isso. E também um nome para que o faziam que fosse bom para as manchetes. Criou a expressão administração científica, no original Scientific Management. Nas audiências, Brandeis fez uma série de aparentes e inocentes perguntas para alguns executivos. Eram mais ou menos assim: qual o custo de determinada atividade relacionada à ferrovia? Temo não poder responder isso. Ela é desempenhada com eficiência? É claro. Como o senhor pode ter certeza? Bem, graças à longa experiência de nossos gerentes. E assim por diante. Com a armadilha montada, Brandeis arrolou seu chefe. Perdão, Brandeis arrolou seu desfile de testemunhas de administração científica, que anunciaram que, como os executivos não praticavam administração científica, não tinham como saber do que estavam falando, claro. Grant declarou que a transição da administração para uma ciência era muito recente, no máximo uns 3 ou 4 anos, enquanto a administração sistematizada impunha ordem em tarefas de rotina. A administração científica se baseava em uma investigação científica detalhada de cada elemento do trabalho e a determinação do melhor método e do menor período de tempo para a realização deste trabalho. Como explicou Gilbreth, a administração científica, abre aspas, separava o planejamento do desempenho. Escreva isso na forma de um cartão de instruções. Assim diz um homem. Esta foi a melhor maneira descoberta pelos cientistas para se fazer isso. Fecha aspas. Ele levara vários anos para encontrar a melhor maneira de carregar tijolos, disse, mas nunca desistiu, porque, abre aspas, no processo de administração científica, foi profetizado que ele seria capaz de fazer isso da mesma maneira que a posição de um de nossos planetas mais distantes foi profetizada pela matemática. Fecha aspas. Hathaway disse que, com a administração científica, o trabalhador não caminhava mais solitário em meio à escuridão por uma estrada de areia. Todas as afirmações com base em tempos foram demonstradas, quadruplicando a produção dos carregadores de ferro gusa, triplicando as dos homens com as pás. Gilbreth afirmava ter reduzido os movimentos dos assentadores de tijolos, de 18 para apenas 4,5. Todos eles antes batiam nos tijolos com suas colheres de pedreiro após colocá-los no lugar, por exemplo, e ao eliminar movimentos inúteis como esse, triplicaram sua produtividade. E todas as testemunhas concordaram que a administração científica deu fim às dificuldades trabalhistas. Grant disse que a administração científica dá ao trabalhador orgulho por seu trabalho, e ele logo melhora nitidamente sua aparência pessoal. A melhoria era ainda mais pronunciada nas, abre aspas, moças que nos homens, pois as moças sempre adquirem uma cor melhor e melhoram sua saúde. Fecha aspas. O jornalista Ray Stannard Becker escreveu, abre aspas, poucos aqui presentes já ouviram falar em administração científica ou sobre o Sr. Taylor, seu criador. Testemunho de início despertou uma incredulidade claramente perceptível, fecha aspas, e foi logo afastada pelo, abre aspas, fervor e entusiasmo extraordinários expressos por todos os homens que testemunharam.
Eles tinham a fé firme de apóstolos. Fecha aspas. Emerson anunciou o sucesso de uma consultoria para Santa Fe Railroad, na qual afirmava ter reduzido os prazos de conserto e manutenção de locomotivas pela metade. Nota de rodapé. Em particular, Emerson era animadoramente franco sobre seu trabalho quando chegou na Santa Fé. Disse que era totalmente ignorante em relação ao funcionamento dessa unidade e tinha de tomar cuidado ao abrir a boca, para não falar bobagem. Não dizer coisa alguma fez com que acreditassem que tinha um conhecimento profundo. Qual era seu método? Todo empregado é instruído para responder a todas as minhas perguntas. Então, circulo, descubro todos os problemas que posso e sugiro vários aperfeiçoamentos. Fim da nota de rodapé. Quando Brandeis perguntou a ele quanto as ferrovias podiam economizar se seguissem seus conselhos, Emerson afirmou que pelo menos 1 milhão por dia, $1 milhão, extrapolando sua experiência com a Santa Fé para todas as ferrovias da nação. As outras testemunhas tinham feito seus cálculos independentes e, o que é notável, todas chegaram a apenas poucos pontos percentuais do cálculo de Emerson. Foi uma sensação. O New York Times publicou em uma manchete: ferrovias poderiam economizar 1 milhão por dia. Brandeis diz que a administração científica poderia fazer isso. Afirma que o aumento de tarifas é desnecessário. Brandeis ganhou o caso e Taylor, de repente, virou uma celebridade. Eliminar o desperdício nos negócios é a alegria especial do homem, destacou o New York Tribune. Ele foi assolado por entrevistas, perfis em revistas e uma romaria à sua casa. Seu nome se espalhou pelos suplementos dominicais. Taylorismo, de repente, tornou-se uma palavra comum. E houve um surto de cartoon sobre o tempo e movimento, entre eles a paródia, abre aspas, os 15 movimentos desnecessários de um beijo, fecha aspas. Pressionado a produzir uma versão popular de seus ensinamentos, Taylor se apressou em produzir Principles of Scientific Management. Para sua irritação, a ASME, que patrocinara seu trabalho anterior, recusou-se a publicá-lo, porque não acreditava que a administração era uma ciência. Nota de rodapé. Até James Dodge, seu bom amigo e discípulo que presidia o comitê editorial da ASME, rejeitou os argumentos de Taylor, observando a designação nada científica dos trabalhadores de primeira classe e os fatores P maiúsculo arbitrários nos estudos de tempo de Taylor. Fim da nota de rodapé. Mas a Harper's ficou satisfeita em editá-los e deu a ele uma exposição muito maior. Gilbreth, Emerson e outros logo publicaram seus próprios manuais de administração científica. O de Gilbreth, com um prefácio de Brandeis, foi escrito em um formato de perguntas e respostas, que captava perfeitamente o espírito de catequese quase religiosa do Taylorismo. São as amostras seguintes, abre aspas. Por que a administração científica não se chama Sistema Taylor? Resposta. Deveria e seria, assim, não fosse as objeções pessoais do Sr. Taylor. Pergunta. A que velocidade o plano do Sr. Taylor espera que um homem trabalhe? Resposta. A mais rápida na que ele sinta feliz e na qual ele possa trabalhar continuamente. Todos os sábios e autoridades do país foram tomados por uma mania de eficiência. Taylor fez o máximo que pôde para alimentar suas ambições.
O encerramento de seus princípios afirmava, abre aspas, a administração científica pode ser resumida como ciência, não regra prática, harmonia, não discórdia, cooperação, não individualismo, produção máxima, em vez de produção restrita, o desenvolvimento de todo homem ao máximo de sua eficiência e prosperidade. A administração científica vai significar para os empresários e trabalhadores que a adotarem a eliminação de quase todas as causas de disputa e discórdia entre eles, o que constitui uma jornada de trabalho razoável. Será uma questão da investigação científica, em vez de algo sujeito a barganha e discussão. A administração científica significa aumento na prosperidade e redução da pobreza por toda a comunidade. Alcançar resultados como esse não é muito mais importante que solucionar a maioria dos problemas que hoje assolam os povos americanos em inglês. E não é a obrigação dos que conhecem os fatos se empenhar em convencer toda a comunidade de sua importância. Fecha aspas. Essa conclusão elegante contribuiu para o consenso crescente de que o futuro pertencia aos tecnocratas e engenheiros. Comfort Adams, professor de engenharia elétrica de Harvard, perguntou a uma plateia de engenheiros em 1908, abre aspas, será que não existem leis neste outro domínio das relações humanas que sejam tão inexoráveis quanto as leis da física com as quais somos tão familiares? Fecha aspas. Assim como Taylor, muitos engenheiros dos mais importantes estavam convencidos de que havia leis científicas que forneceriam a solução definitiva para problemas complicados, como a definição das tarifas ferroviárias ou conflitos trabalhistas, finalmente iluminando o caminho saudável e seguro entre o individualismo ávido e o socialismo utópico. Right down to the letter, I've had misadventures, I've even got pictures, I'm even more than I can stand. Start today, I'm gonna be a man. Well, I'm a little bit late, but I'm wise enough, and I'm taking her by the hand. Tudo o que preciso era botar engenheiros em todas as posições de responsabilidade nessas grandes indústrias. Um sentimento muito elogiado por fãs da tecnocracia, como Lippmann. Essa nova classe profissional com habilidades especiais para resolver problemas socioindustriais logo descobriu que o Taylorismo era a bandeira ideal para sua causa, e até os anos 1920, os Tayloristas dominaram a maioria das sociedades profissionais de engenharia. Herbert Hoover talvez tenha sido o maior representante desta tradição. Enquanto isso, o herói que deu nome à nova causa viu sua vitória com amargura. Havia uma reação forte contra suas teorias por parte dos sindicatos e outros defensores dos trabalhadores, e ele recebeu um tratamento bastante duro em uma comissão parlamentar que, em 1912, investigou problemas trabalhistas na taylorização de um arsenal federal. Nota de rodapé. Taylor não estava diretamente envolvido no processo, mas tinha sido seu organizador e escolher os consultores. O trabalho na fábrica ocorreu bem, como sempre, mas trabalhadores da fundição se opuseram à cronometragem. Mais tarde, tentaram enganar os registros feitos por um especialista em estudos de tempo.
um sócio de Taylor chamado David Merrick, sem perceberem que Merrick contava apenas o tempo produtivo em vez de todo o tempo decorrido. Quando este chegou a apenas 24 minutos para uma tarefa que eles tinham cronometrado como 50 minutos, acharam que ele estava mentindo. Mas quando mais tarde Merrick foi pressionado em relação a esse assunto, reconheceu que nada sabia sobre o trabalho na fundição e estava muito confiante que não tinha conseguido uma observação verdadeira. Achava que 30 minutos era um tempo longo para isso. Por isso reduzi por conta própria para 24 minutos, disse ele. O próprio Taylor chocou o chefe dos arsenais, William Crozier, um verdadeiro discípulo do Taylorismo, quando sugeriu que às vezes podiam determinar metas de produção e salários-tarefas apenas por estimativa. Fim da nota de rodapé. Os quase 2 anos de celebridade podem ter desarmado Taylor, pois quando ele apareceu, parecia quase uma figura régia e fez um pronunciamento inicial que consumiu mais de 7 horas e 2 sessões da comissão. Para seu assombro, ele se viu atacado com educação por mais de 2 sessões inteiras, especialmente pelo presidente, um velho mineiro inteligente chamado William Wilson, que batia com força nos pontos fracos de sua teoria, como a definição científica de um homem de primeira classe e os grandes fatores arbitrários equivocados em seus estudos de tempo. Taylor nunca reagiu bem sob o ataque e acabou caindo em uma lógica abjeta e arrogante. Era impossível que a administração científica fosse submetida a abusos. Ele insistia com teimosia, pois se isso acontecesse, não seria mais administração científica. Depois disso, Taylor reduziu muito suas aparições públicas, alegando que uma esposa doente exigia sua atenção em tempo integral. Parece que ela exigia muito dele, mas um biógrafo de Taylor, Robert Canningell, se pergunta se ele não a estaria usando como proteção. Talvez quanto menos falasse em público, melhor. Em uma de suas poucas aparições diante da Comissão de Relações Industriais dos Estados Unidos em 1913, ele declarou com orgulho, abre aspas, "Nunca usamos um instrumento humano que seja inapropriado para seu trabalho. Tomamos um animal humano adequado, como tomaríamos um cavalo adequado para estudar." Fecha aspas. Taylor morreu em 1915, com apenas 59 anos de idade. Até o fim, permaneceu obsessivamente vigilante contra as sugestões de que a administração científica talvez tivesse uma história anterior a seu trabalho na Midvale, e caía como um anjo vingador sobre qualquer de seus acólitos que se desviasse da doutrina pura. Taylor e os intelectuais. A publicidade destacada, dada por Brandeis ao Taylorismo, parece ter acendido a fantasia muito latente e de definição vaga e multiforme da administração científica, como uma espécie de pedra filosofal, capaz de revelar segredos de grande poder. Quando Taylor fala de leis tão intricadas e de uma ciência tão grande, soa como um grande mestre maçônico, revelando as chaves rúnicas para um reino místico. Neste caso, o caminho secreto para a utopia administrativa de Edward Bellamy, ou a República dos Especialistas de John Dewey, ou o abençoado estado de maestria de Walter Lippmann.
Estudos mais recentes, em contraste com a idolatria aberta a Taylor de uma geração atrás, mais ou menos, assume um tom mais cético. Mas ainda há muitas reservas em torno da lenda, apesar de ser necessária uma grande reordenação das provas para combinar o trabalho de Taylor com o grande progresso nas práticas comerciais, que estava em pleno crescimento quando ele ainda estava na escola secundária. O breve resumo do historiador Philip Scranton, que Taylor era um veterano de lojas de varejo especializadas, obcecado com a erradicação da variedade e da incerteza, o definiu bem. Não é verdade que a fábrica do modelo T era... Perdão, não é verdade que a fábrica do modelo T maiúsculo de Henry Ford era apenas um caso especial de Taylorismo, como acreditava Alfred Chandler, ou afirmava o próprio Taylor. O trabalho de Taylor em fábricas e oficinas tinha como objetivo aumentar a produção de operários qualificados, que faziam vários produtos com máquinas de múltiplas funções. A fábrica de Ford, em contraste, era a apoteose da tradição de arsenal de fazer peças intercambiáveis com máquinas de uma única função, operadas por mão de obra não qualificada. Em vez de desenvolver instruções padronizadas para maquinistas, como fez Taylor, Ford eliminou os maquinistas em favor de operadores de máquinas. Se uma peça necessitasse do menor ajuste por um maquinista qualificado, a linha seria rompida. A inspiração para a linha em si veio do enlatamento, da produção de farinha e da indústria frigorífica, indústrias sobre as quais Taylor sabia pouco, ou mesmo coisa nenhuma. De maneira similar, a administração de materiais em uma fábrica de produção em massa rápida e em grande escala com a de Ford estava em um universo de distância dos sistemas de controle de estoque com base em bilhetes que Taylor usava em suas fábricas e oficinas. O único ponto em comum entre o Taylorismo e a fábrica Ford é que os engenheiros da Ford fizeram o que mais tarde chamaram de estudos de tempo e movimento para determinar a velocidade da linha e a melhor disposição para a montagem dos materiais. Eles podem ter partido das ideias de Taylor, apesar de Ford assegurar que não. Mas é difícil imaginar que eles não pudessem ter chegado a elas da mesma maneira independente. A elas de maneira independente. Tire-se as mesmas aí que eu falei bobagem. Fábricas de enlatados há muito lidavam com os mesmos problemas. Foi daqui que eu tirei os mesmos. Fábricas de enlatados há muito lidavam com os mesmos problemas. O mesmo, as primeiras lojas de departamento logo perceberam que uma área de trabalho bem organizada permitia que um vendedor atendesse a mais clientes. Tentativas de pôr o rótulo Tayloristas nos sistemas de gerenciamento corporativo em divisões múltiplas, criados no início do século por Gerhard Schwab na General Electric e Hamilton Barksdale na DuPont, não são muito convincentes. As linhas da DuPont de tinta, verniz, corantes e dinamite eram todas negócios de processos de fluxo, com base no modelo desenvolvido por Rockefeller na Standard Oil, enquanto a inteligente mistura da Barksdale, de sistemas de controle centralizado e divisões descentralizadas de produtos, estava totalmente fora da experiência de Taylor. A General Electric, cujo principal produto no início do século eram lâmpadas, tinha muito mais a aprender com Ford e com a indústria de máquinas de costura do que com Taylor, enquanto os sistemas de controles de Schwab, como os de Barksdale, era de uma escala e amplitude com as quais Taylor jamais lidara. Parece que apenas Taylor e seus acólitos, e inexplicavelmente, várias gerações de especialistas em história da economia, alimentaram a ilusão de que ele foi o descobridor do planejamento e dos cronogramas de produção.
Taylor desvalorizou de modo implícito seus argumentos quando alertou Gantt e outros contra aceitar trabalhos em empresas bem administradas, onde eles não fariam muita diferença. As ferrovias ficaram naturalmente enfurecidas com a noção de que o Taylorismo era a solução para seus problemas de orçamento. A resposta às afirmações de Emerson nas audiências do Eastern Rate foi publicada no ano seguinte, no Quarterly Journal of Economics. Ao mesmo tempo em que aceitava como verdadeiros todos os princípios da administração científica, o autor, um economista chamado William Cunningham, de maneira bem acertada, observou que suas metodologias foram projetadas para fábricas e oficinas, ou para trabalhos manuais, e tinha uma aplicação limitada nas ferrovias. De qualquer forma, as ferrovias tinham sido as pioneiras dos sistemas de cronogramas e controle, que estavam no âmago da administração científica. A afirmação específica de Emerson de que, reduzido o tempo de reparo de locomotivas de 60 para 30 dias, na verdade, ainda era um resultado muito ruim, em comparação com a média das linhas de Harriman, que era de 15 dias. Na verdade, a Santa Fé estava abaixo da média em quase todos os indicadores de custo e desempenho, e, por isso, era um exemplo fraco para as reduções de custos globais da indústria. Entretanto, ainda era verdade que as empresas americanas comuns, em contrastes com as ferrovias e outras empresas grandes, eram normalmente mal administradas. Com a grande mudança na escala e no ritmo dos negócios americanos desde os anos 1880, muitas companhias estavam lutando para se adaptar e precisavam muito de ajuda para instalar processos administrativos básicos. A consultoria administrativa estava se tornando por si só uma indústria na época em que Taylor morreu. À medida que o antigo grupo de Tayloristas erguia negócios lucrativos, seu ecletismo prático provocava muitos atritos com Taylor, especialmente entre Taylor e Gantt, seu primeiro discípulo. Pregar um sistema Taylor era ótimo para o marketing, mas, no trabalho do dia a dia, os discípulos discretamente abandonaram as ideias do sistema em favor de vender soluções que se encaixassem às condições de seus clientes. Nota de rodapé. Gantt tinha sido a primeira opção de Taylor para o trabalho do Arsenal Watertown, mas ele escandalizou seu antigo mentor ao observar que o cliente pedira apenas um sistema de salário-tarefa para a fundição, que ele poderia implementar em poucos meses. Taylor insistiu em um contrato de administração científica de 3 anos e começou na oficina de máquinas. Se tivesse escutado o conselho de Gantt, poderia ter evitado muitos aborrecimentos em seus últimos anos de vida. Gantt era o único membro do círculo social de Taylor com experiência em oficinas de fundição e era especialmente talentoso em evitar o tipo de problema com os trabalhadores que levou ao processo trabalhista de Watertown. Fim da nota de rodapé. That's my forever girl. Yeah. Thank y'all so much. Thank you. O fenômeno do Taylorismo, de qualquer forma, pouco tinha a ver com consultoria administrativa no dia a dia, pois os empresários práticos logo aprenderam a escolher entre as ofertas dos consultores sem se tornarem vítimas de ismos. O verdadeiro público do Taylorismo era mais a nova inteligência dos Estados Unidos, jornalistas, professores e eruditos. A essência da administração científica pregava Taylor. Era remover todo o trabalho cerebral possível dos homens práticos nas oficinas, cuja única função seria se assegurar que, abre aspas, as operações planejadas e dirigidas da sala de planejamento fossem seguidas com diligência, fecha aspas.
Esse era um sentimento em torno do qual os intelectuais podiam se unir. Para as elites, a administração científica parecia abrir um caminho para o controle social, que eles desejavam com tanto ardor. I'm not done. E houve consequências. Cut off the flaws, the sandals on my feet. Yeah. I empty my pockets for a bus ticket just so I could sit there on a broken seat. I got a place I should go. I got no worries, you know. E vamos lá para o nosso último capítulo do livro, pessoal. Não esqueça de deixar o like. Vamos lá para as nossas 5 últimas páginas das 505 páginas lidas nesta obra. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Vamos lá! O Taylorismo diz mais sobre seus adeptos do que sobre Taylor, que era um obsessivo de mente estreita, um administrador de fábrica enérgico e um snob. Ao mesmo tempo em que fez contribuições importantes para o gerenciamento de processos industriais e tecnologia, sua convicção de que havia uma ciência que permitiria que planificadores determinassem a melhor maneira de desempenhar todas as tarefas era estatisticamente duvidosa e, na prática, errada. Mas ela teve uma ressonância imensa, mesmo que de curta duração, entre os formadores de opinião. A primeira torrente de entusiasmo pelo Taylorismo surgiu porque ele oferecia um caminho para lidar com os novos centros impressionantes e assustadores do poder corporativo. Em vez de lamentar o poder dos trusts, os intelectuais podiam celebrar as grandes empresas como conquistas do empreendedorismo americano, com o conforto de saber que havia uma tecnologia para controlá-las. Quando a fé na progressividade tecnocrática começou a diminuir nos anos 1920, entretanto, os sábios perderam o interesse no Taylorismo, apesar do interesse entre planejadores europeus e soviéticos ter durado alguns anos mais. Nota de rodapé. Estudos de tempo e movimento foram incorporados com entusiasmos aos planos quinquenais soviéticos. Em 1930, os departamentos de normas e medidas tinham determinado 230 mil normas diferentes, derivadas da ciência biomecânica, que cobriam 70% de todos os trabalhadores. Os trabalhos em metal foram reclassificados de 12 para 176 categorias. A tempestade de estatística era feita para administradores carreiristas e burocratas, em um sistema no qual a maioria das fábricas era ociosa na maior parte do tempo, por escassez de equipamentos e suprimentos. Fim da nota de rodapé. Entretanto, não, volta mais um pouquinho. Na mente do público, o nome de Taylor associou-se à figura semicômica do Homem do Tempo e Movimento. O musical de 1954, The Pajama Game, é uma sátira típica. Entretanto, aspectos do Taylorismo, especialmente suas atitudes, enraizaram-se nas escolas de administração e economia e continuaram a exercer uma influência sutil, mas profunda, nas certezas e crenças de um quadro de gerentes cada vez mais profissionalizados. 3 livros pioneiros de Alfred Chandler, Strategy and Structure, 1962, The Visible Rand, 1977, e Scale and Scope, 1990, oferecem o relato canônico da ascensão da tradição gerencial americana.
A abordagem de Chandler na história foi chamada de teutônica, na verdade. Na verdade, seu relato é de uma progressão dialética, uma espécie de desdobramento hegeliano, triunfal da consciência gerencial, da pequena empresa de uma única unidade da era do capitalismo familiar, passando pela coordenação administrativa das empresas múltiplas, até a companhia grande e verticalizada e a descoberta da economia da velocidade. E, por fim, a mais alta conquista do espírito industrial, a empresa industrial moderna, verticalmente integrada, hierarquizada, multidivisional, de capital aberto e administrada profissionalmente. Essas empresas centrais, como foram chamadas por Chandler, faziam vários produtos diferentes, controlavam praticamente todos os seus recursos essenciais e eram marcadas por longas linhas de produção de alta velocidade e por uma estratificação gerencial nítida. Gerenciar e coordenar o processo de produção e distribuição era o emprego de gerentes intermediários, enquanto os administradores superiores se concentravam na avaliação, no planejamento e na alocação de recursos para a empresa como um todo. Os níveis superiores de administração para Chandler eram a inteligência central que energizava toda a organização, a estrela quente no coração da galáxia corporativa. É, na verdade, apenas uma versão colossal da sala de planejamento de Taylor, o lugar onde acontecia o trabalho intelectual. As novas escolas de administração pregaram uma versão profissional altamente intelectualizada da administração, que se reflete fielmente em Chandler. É impressionante ver como Chandler dá pouca atenção à tecnologia de produção, ou à tecnologia em geral. Na verdade, ela aparece em sua história quase como uma variável exógena. As empresas que ele admira têm laboratórios de pesquisa, mas eles são verdadeiras caixas pretas que produzem intermitentemente recomendações para serem empoderadas pelos reis filósofos no topo. No jovem círculo da Harvard Business School de 1908, entre 15 opções de curso, apenas 2, operações de ferrovias e administração municipal, lidavam explicitamente com a administração. O restante se dividia entre contabilidade, direito comercial, organização, economia e seguros, entre outros, como se os recém-formados passassem direto por cima dos problemas áridos do chão de fábrica e entrassem imediatamente nas altas esferas administrativas. Na verdade, desde o início, os formados pela escola gravitaram, em sua maioria, nos mundos das finanças e da consultoria. Os fundadores da escola de administração, na verdade, tinham ficado em dúvida se incluíam ou não um currículo industrial, mas decidiram não fazê-lo, já que parecia que Taylor e seus discípulos tinham exaurido o assunto. Como solução conciliatória, contrataram Taylor como conferencista convidado. Não se deu mais muita atenção ao assunto, pois meio século depois, Chandler observou que os administradores de fábricas do período pós-Segunda Guerra tinham muita informação a partir da qual trabalhar, pois foi naquele mais baixo nível de administração que Frederick W. Taylor, Frank Gilbreth e outros defensores e praticantes da administração científica concentraram suas energias. O distanciamento das escolas de administração é demonstrado inadvertidamente em Strategy and Structure, de Chandler. É um bom livro. O primeiro é explorar a evolução e as implicações do misto de organização centralizada e descentralizada, implementando pela primeira vez em empresas como a DuPont, e ele provocou, em consequência, a realização de uma enorme quantidade de pesquisa, mesmo que, em sua maioria, apenas do tipo anedótico. O que é surpreendente, entretanto, é que o livro de Chandler tenha surgido 40 anos depois que a organização multidivisional foi amplamente adotada nas empresas.
Os estudos de caso de Chandler são sobretudo dos anos 1920. Imagine se os professores de engenharia do MIT tivessem percebido o circuito integrado apenas por volta de 2002. Esse distanciamento teve consequências reais. Considere apenas um episódio intrigante, mas importante: a busca pela Economic Ordering Quantity, EQQ, ou quantidade de ordem econômica, solução matematicamente otimizada para o problema empresarial muito prático e desafiador de determinar a quantidade certa de estoque. A pesquisa, que consumiu enormes quantidades de trabalho intelectual por toda a era pós-Segunda Guerra, vinha de 3 axiomas aparentemente incontestáveis. A. Em determinado momento, o custo de eliminar defeitos adicionais começa a crescer e se torna proibitivo. B. Interrupções são previstas em uma linha de produção de alta velocidade. São catastroficamente dispendiosas. C. Os custos unitários de produção caem com quantidades maiores de produção, porque os custos de preparo e arranque são divididos pelo volume maior. O EIKIK, ou nível adequado de estoque, é aquele que otimiza dentro desses limites, ou seja, você precisa apenas do estoque suficiente para substituir o nível economicamente ideal ou peças defeituosas, o bastante para evitar uma interrupção da linha em caso de problemas, mais os excedentes temporários resultantes de períodos de produtividades ótimos. A solução de problemas no estilo EIKIK era uma característica muito arraigada na psique administrativa americana, um marco no caminho rumo ao ideal, uma administração científica profissional que inspirou Taylor e foi celebrado por Chandler. Só uma errata aqui, pessoal, eu estou falando EIKIK, mas é EOK ou AOK, ok? Muito bem. Continuando então. O triunfo japonês arrasador nos anos 1970 a 80 em quase toda a indústria de produção de massa chocou e desmoralizou os executivos americanos. Não foi apenas a humilhação da derrota catastrófica, mas a descoberta de virar o estômago que alguns conceitos fundamentais, como os axiomas AOK, estava total e desastrosamente errados. Última nota de rodapé. Como parte de minhas atividades profissionais, durante a maior parte dos anos 1980, passei uma quantidade substancial de tempo com empresas industriais. Foi a época de um esforço determinado, quase frenético, e de cima para baixo, para repensar todos os conceitos básicos das fábricas. Um importante administrador da área de produção da Cummins Engine, um dos mais eficientes e dos primeiros a perceber isso, repetiu para mim várias vezes, quase apavorado, que, abre aspas, todos os livros didáticos estavam errados. Fecha aspas. Fim da última nota de rodapé. O mais famoso dos paradigmas japoneses, o sistema Toyota, desenvolvido ao longo de mais de 20 anos, sob a liderança de Taishi Ono, foi uma refutação direta à lógica do AOK. Os custos baixaram com defeito zero. A quantidade certa de estoque era nenhuma. Sempre era necessário interromper a linha de produção para evitar um defeito, ou ele sempre aconteceria. Linhas de produção muito longas sempre produziam uma quantidade grande demais de estoque. A solução era reduzir o custo e o tempo de manutenção e preparo para quase zero. O sistema ONU enfatizava o contato próximo entre a administração superior e o chão de fábrica, e um grande respeito pelos trabalhadores, em contraste com o desprezo bastante aberto que permeava o taylorismo.
A busca de quantidade e velocidade americana, sugeriu ONU, produzia apenas perdas desnecessárias. A integração vertical normalmente gerava desperdício. Era mais eficiente desenvolver relações estáveis de suprimento com fornecedores especializados, em contraste com a cultura americana de antagonismo com fornecedores. Os administradores americanos naturalmente receberam muitas críticas merecidas. Uma das primeiras e mais duras, abre aspas, Managing Our Way to Economic Decline, fecha aspas, foi publicada em 1980 por dois professores da Harvard Business School, Robert Hayes e William Albertani. Ela atacava os executivos americanos por, abre aspas, valorizar o distanciamento analítico, a elegância metodológica acima das percepções com base na experiência e o conceito falso e raso dos administrador profissional, na verdade, um pseudo profissional. Fecha aspas. O ataque dos professores vai direto ao alvo, mas sem muita graça, pois não há qualquer sinal de reconhecimento de que sua própria instituição tinha passado 3/4 de século infringindo justamente esses valores sobre as elites empresariais americanas. Robert McNamara, afinal, era o modelo da tradição gerencial generalista da escola, e seu registro absolutamente relevante em um banco de dados das baixas no Vietnã é a expressão perfeita de seus genes tayloristas. Na conclusão de The Visible Hand, Chandler observa que, abre aspas, o homem de negócios de hoje, os anos 1970, se sentiria em casa no mundo empresarial dos anos 1910. Uou! Fecha aspas. E se sentiria mesmo, o que atesta não apenas a grandiosidade dos magnatas originais, mas também o enorme período de tempo que vivemos à custa de seu capital. You can tell the world you never was my girl. You can burn my clothes up when I'm gone. Or you can tell your friends just what a fool I've been and laugh and joke about me on the phone. Or you can tell my arms go back into the farms. You can tell Fim do livro! Uhul! to watch it from my mind. It might be working, I don't need no more. But don't tell Obrigado por acompanhar a leitura desse livro, meus jovens magnatas! Até uma próxima obra! Obrigado, obrigado e arriba! Bye! You can tell your mom Bye. I moved to Arkansas. You can tell your dog to bite my leg. I'll tell your brother Cliff, his fist can tell my lips. He never really liked me anyway. I'll tell you Eloise, tell anything you please. Myself or Ray knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind. It might be working